poucos artistas conseguem atravessar décadas sem perder relevância. Menos ainda conseguem se reinventar sem apagar o próprio legado. E quase ninguém faz isso com a força de Lady Gaga. Mayhem não é apenas mais um álbum na carreira dela. É a prova definitiva de que Gaga continua alguns passos à frente do pop. Nesse projeto, tudo parece no lugar certo. A ousadia, a estética, o som e a confiança de quem sabe exatamente o que está fazendo. Mayhem resgata a capacidade rara de Lady Gaga de transformar música pop em acontecimento cultural. Cada detalhe da era, do visual às performances, carrega intenção, identidade e impacto. E hoje vamos falar sobre como o álbum Mayhem reafirma Lady Gaga como uma das artistas mais importantes da música pop. Tudo começou quando Lady Gaga decidiu usar tudo o que aprendeu após Cromática, a pandemia e seus projetos paralelos para criar um álbum planejado como espetáculo, impacto e afirmação artística. Nesse processo, o apoio emocional e criativo do marido Michael Polanski foi fundamental. Alguém que a incentivou a confiar no próprio instinto, a não suavizar ideias e a transformar vulnerabilidade em força estética. Mayhem parte da ideia de que o caos não é algo a ser evitado, é algo a ser organizado artisticamente. O álbum trabalha com contrastes, beleza e ruído, glamour e tensão, controle e desordem. Cada faixa representa um estado emocional, quase como atos de uma peça teatral. E isso explica por que Mayhem soa tão visual. Em sua primeira faixa, Disease, Lady Gaga revela uma batalha interna profunda, quase visceral, com seus próprios demônios e partes sombrias. A música, que mistura pop dançante com letras intensas, fala sobre enfrentar aquilo que nos assusta por dentro e reconhecer que nem sempre é possível escapar desses lados obscuros. No clipe, Gaga aparece como várias versões de si mesma, cada uma simbolizando diferentes aspectos da sua identidade, inclusive os mais caóticos e dolorosos. Em algumas cenas elas se enfrentam, se perseguem ou parecem prestes a colidir, como se o maior inimigo fosse ela mesma. Essa metáfora visual mostra que, muitas vezes, nossa luta mais cruel não vem de fora, mas de dentro de nós. Conforme o vídeo avança, Gaga chega a ser encurralada, com paredes se fechando ao seu redor. Uma imagem que traduz uma sensação de claustrofobia psicológica, como se os seus próprios medos e ansiedades estivessem se aproximando, sufocando. Essa sensação de não conseguir escapar das partes de si mesma que mais assusta é uma das mensagens mais sombrias da canção. Essa dualidade entre ser o remédio e o perigo ao mesmo tempo é mais do que uma metáfora romântica. É uma representação da luta entre duas facetas da própria Gaga, aquela que tenta dominar o caos e aquela que é dominada por ele. Enquanto Disease nos coloca dentro da escuridão, onde o foco é encarar a doença interna e a sensação de estar preso em um ciclo de medo e conflito, Abracadabra gira essa narrativa para um lugar diferente. Quando Lady Gaga diz "The category is dance or die", ela revela o movimento e magia da cura através da dança. Sugere que o ato de dançar, de se expressar, de se movimentar, pode ser uma forma de libertação. É como se Gaga dissesse: você pode enfrentar sua escuridão, mas também pode transformá-la através da arte e do movimento. Lady in Red é a personificação da dúvida, do medo e das vozes internas que nos testam, que questionam se somos fortes o bastante, se damos conta, se merecemos continuar. Já em sua terceira faixa, Garden of Eden, Lady Gaga desloca a narrativa do conflito interno para o território da tentação e do falso paraíso. A música usa o Jardim do Éden como metáfora para lugares emocionais, afetivos ou até criativos, que parecem seguros e perfeitos, mas escondem armadilhas. É sobre o desejo de recomeçar, mesmo sabendo que toda promessa de paraíso carrega um preço. Em Perfect Celebrity, Lady Gaga faz uma das reflexões mais afiadas de toda a era Mayhem. Aqui, o foco deixa de ser apenas o conflito interno e passa a ser a construção artificial da imagem pública. O personagem criado para ser consumido, admirado e julgado o tempo todo. A música desmonta a ideia da celebridade perfeita, mostrando que essa perfeição é, na verdade, uma performance exaustiva. Uma análise consciente de quem sobreviveu à máquina da fama. Em Vanish Into You, Lady Gaga abandona o personagem da celebridade perfeita e mergulha em algo muito mais íntimo, o desejo de desaparecer dentro do outro como forma de refúgio. Aqui, o caos não vem da fama ou da imagem pública. Ele nasce da entrega emocional total, daquele ponto em que amar significa perder o controle. A música fala sobre se desaparecer em alguém, não por fraqueza, mas por cansaço. É a vontade de deixar de existir por um instante como indivíduo para escapar do peso de ser quem todos esperam que você seja. Gaga canta sobre amor como fuga, como anestesia, como abrigo temporário contra o mundo. Em Killa, Lady Gaga transforma a vulnerabilidade de Vanish Into You em ameaça. Killa flerta com a ideia de sedução como arma. Não existe ingenuidade aqui. Tudo é calculado. O tom, a postura, o silêncio entre as palavras. É como se Gaga vestisse uma nova armadura, não para se proteger, mas para atacar. Depois de se entregar demais, ela retorna mais dura, mais consciente e menos disposta a ceder. Dentro da narrativa de Mayhem, Killa representa o momento em que a dor se transforma em força bruta. Não é cura.
é sobrevivência. É o instante em que a artista entende que em certos ambientes, sensibilidade demais pode ser fatal. Já na faixa Zombie Boy, Lady Gaga entrega uma das homenagens mais sinceras e inesperadas de Mayhem. Essa música é um tributo direto ao modelo e artista Ricky Genest, conhecido como Zombie Boy, que se tornou um ícone após aparecer no videoclipe de Born This Way e que faleceu em 2018. Algo que Gaga mesmo lamentou publicamente como uma perda devastadora de um amigo e colaborador importante para ela. Mas Zombie Boy não é uma homenagem triste ou melancólica. Em vez disso, Gaga pega essa memória e a transforma em celebração, tanto da vida quanto do espírito irreverente que Zombie Boy representava. Gaga usa a figura de Zombie Boy como símbolo de algo que é ao mesmo tempo estranho, sexy e irresistível. Em Love Drug, Lady Gaga trata o amor como uma substância poderosa, algo que excita, anestesia e vicia ao mesmo tempo. Aqui, o sentimento deixa de ser romântico e passa a ser químico, quase clínico. Amar não é escolha, é dependência. É aquele impulso que você sabe que pode te destruir, e mesmo assim aceita a dose. Love Drug não condena o vício emocional, ela o expõe. E deixa claro que em Mayhem, até o amor pode ser consumido como droga, algo que te faz sentir vivo, enquanto te consome por dentro. Em How Bad Do You Want Me, Lady Gaga expõe uma das tensões mais humanas do álbum, o quanto estamos dispostos a nos moldar para sermos escolhidos. A música não fala apenas de desejo romântico, mas de validação, de querer ser suficiente, necessária, insubstituível. O título já é uma provocação, não é um convite passivo, é um teste. Gaga coloca o outro contra a parede e pergunta: até onde vai o seu desejo por mim? E ao mesmo tempo essa pergunta retorna para ela mesma: até onde ela iria para ser desejada? Em Don't Call Tonight, Lady Gaga finalmente impõe um limite. Depois de viver o excesso, Love Drug e a insegurança do desejo, How Bad Do You Want Me, essa faixa nasce do cansaço. O título é simples, mas poderoso. Não ligue esta noite. Não é indiferença, é autopreservação. Gaga canta como alguém que entende que continuar atendendo, respondendo ou insistindo só prolongaria a dor. Aqui, o silêncio vira um ato de cuidado consigo mesma. Em Shadow of a Man, Lady Gaga entra definitivamente no território da afirmação artística e do poder simbólico. Essa faixa não fala de relacionamentos nem de desejo. Ela fala de legado, espaço e identidade dentro da história do pop. O título carrega uma crítica direta. Por décadas, a indústria tratou o talento feminino como algo que precisava existir à sombra de figuras masculinas. Gaga expõe essa lógica e a confronta de maneira clara e direta. Musicalmente, Shadow of a Man dialoga abertamente com o legado de Michael Jackson. O groove, o ritmo marcado e a estrutura funk pop evocam a linguagem sonora que Michael ajudou a eternizar como herança artística consciente. Gaga não se coloca abaixo dessa referência. Ela se coloca em continuidade com ela. Em The Beast, a besta do título não é um inimigo externo, é uma parte interna, primitiva, que nasce da dor acumulada, da raiva contida e da sobrevivência. Gaga não tenta domar essa força. Ela reconhece, porque ignorá-la seria negar tudo o que veio antes. Em Blade of Grass, Lady Gaga finalmente desacelera. Depois do confronto brutal de The Beast, essa faixa surge como um momento de cura consciente, e tem um significado muito específico dentro da vida dela. Blade of Grass foi escrita para Michael Polanski, o parceiro que esteve ao seu lado, longe dos holofotes, especialmente nos períodos mais vulneráveis da sua vida. Antes de Polanski fazer o pedido de namoro tradicional, Gaga disse a ele uma coisa muito especial: se você for me pedir em namoro, pode simplesmente pegar uma folha de grama do quintal e enrolá-la no meu dedo. E foi exatamente isso que ele fez. Polanski, quando chegou o momento, propositalmente enrolou uma lâmina de grama em torno do dedo dela, criando um anel de grama simbólico antes mesmo de lhe dar a joia de diamantes. Gaga chegou a usar esse anel verde como um símbolo de amor antes da proposta formal, e ele passou a ter um lugar eterno na história da canção. Em Die With a Smile, Lady Gaga fecha Mayhem com uma das faixas mais marcantes e uma das mais comentadas da era, construída em parceria com Bruno Mars em uma sessão espontânea de estúdio, e escrita no mesmo dia em que começaram a trabalhar nela. A canção fala de amor em meio à incerteza. É o desejo de estar com alguém até o fim, mesmo que o mundo acabe ao redor. A letra transforma a ideia de morte em algo quase sereno. Amar intensamente e morrer com um sorriso, ao lado da pessoa que importa mais do que tudo. Gaga própria chamou a música de uma parte enorme e a peça que faltava em Mayhem, dizendo que a escolheu para fechar o álbum porque queria que ele terminasse com uma sensação de paz. Mas sua inclusão no álbum não passou sem debates. Alguns fãs e críticos sentiram que Die With a Smile parecia destoar do restante do álbum. Houve quem dissesse que a música podia ter sido colocada no álbum por causa do enorme sucesso comercial. Mas Gaga foi clara. Ela mesma sentiu que a música era essencial, não apenas pela sua beleza, mas porque representa a resolução emocional do álbum, o momento em que a protagonista da história encontra paz, depois de atravessar todas as tempestades internas e conflitos que Mayhem expõe. Quando Mayhem foi lançado em março de 2025, ninguém poderia prever
o quão explosivo esse projeto seria, nem mesmo nos padrões já altíssimos da carreira de Lady Gaga. O álbum estreou no topo da Billboard 200, com 219 mil unidades equivalentes vendidas na primeira semana, consolidando-se instantaneamente como um dos maiores lançamentos do ano e a maior estreia feminina de 2025 até aquele momento. Foi o maior marco de streaming da carreira de Gaga, com 108 milhões de reproduções nas plataformas no seu primeiro fim de semana, um recorde pessoal para ela. Esse sucesso também se refletiu nas premiações. Durante a era Mayhem, Gaga voltou a ser presença central no VMA, conquistando prêmios importantes, incluindo Artista do Ano, e reforçando algo que sempre definiu sua carreira. Ela não apenas lança música, ela cria momentos visuais e culturais. O show gratuito, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, reuniu uma multidão estimada entre 2 e 2,5 milhões de pessoas, quebrando o recorde de maior público já visto para uma artista feminina em um único concerto, superando inclusive Madonna em datas anteriores no mesmo lugar. Momentos inusitados no palco. Gaga apareceu sem maquiagem durante uma das datas em Los Angeles, um momento raro que reforçou a conexão honesta com o público, num contraste proposital com os trajes altamente produzidos que dominam os shows. Em Sydney, durante a chuva, um dos dançarinos escorregou e caiu do palco enquanto dançava Garden of Eden. Gaga parou o show para checar se ele estava bem antes de continuar, mostrando seu cuidado com a equipe profissionais no palco. Em Las Vegas, ela chegou a cair no meio de uma performance, mas se levantou e continuou sem perder o ritmo, o que virou um dos vídeos mais compartilhados pelos fãs. Em um dos momentos mais delicados da turnê, Lady Gaga chegou a admitir nos bastidores que não estava se sentindo bem para continuar o show. Foi então que o apoio de Michael Polanski fez toda a diferença. My fiance Michael said, he said, when you go out there, let him fill you up. Lady Gaga e alguns dos dançarinos deixaram seus sapatos sobre o palco ao fim do show em Singapura. Um gesto não planejado e simbólico. Não foi apenas um objeto esquecido. Foi como se eles estivessem dizendo que cada passo daquela era, cada movimento e cada história deixaram uma marca ali. No show da Mayhem Ball em Brisbane, enquanto Gaga começava a cantar Die With A Smile, ela foi pega por uma sequência de espirros, o que a fez pausar a música por um momento e pedir ao público que esperasse. Esse tipo de momento é raro em shows de grande escala justamente porque poucos artistas revelam suas reações naturais ao vivo diante de milhares de pessoas, reforçando que o público vê na Mayhem Ball é uma performance genuína que pode incluir tudo o que acontece de verdade em cima do palco, inclusive espirros. Durante uma falha técnica no áudio, enquanto Abracadabra era executada, Gaga e os dançarinos continuaram no palco sem música por alguns segundos. O silêncio deixou evidente que não havia playback. Em vez de interromper o show, Gaga transformou o imprevisto em parte da performance, usando respiração, pausas e movimentos lentos até o som retornar. Um momento totalmente não planejado, mas profundamente com o conceito de Mayhem, onde o caos é incorporado, não escondido. Esse episódio reforça algo que a própria Gaga já afirmou diversas vezes ao longo da carreira. Ela nunca usou playback. Para ela, o risco faz parte do espetáculo. Se algo pode dar errado, é justamente isso que prova que tudo está acontecendo ali, ao vivo, no limite, e é nesse espaço que Gaga sempre escolheu ele como artista. Qual a sua faixa favorita do álbum? Curta e deixe nos comentários.